Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rômulo Dias, professor de História do Espaço Zeitgeist e também professor de História do curso IDEG, e eu estou aqui hoje para dar continuidade à correção da nossa prova de História Mundial do CACD, do concurso de admissão à carreira diplomática do ano de 2015. Hoje a gente vai proceder à correção dos primeiros dois itens da questão de número 53. Questão 53 da prova aplicada na parte da tarde, a prova do tipo 5. Vamos lá, vamos proceder à leitura do enunciado primeiro. O enunciado fala do trabalho, da tese de doutorado do Henry Kissinger. O Kissinger que recentemente, mais ou menos recentemente, lançou um novo livro, o livro World Order. É um livro interessante que revela aí as distintas ordens mundiais contemporâneas forjadas desde o advento do Congresso de Viena. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então no enunciado da questão 53. O título dado por Henry Kissinger à sua tese de doutoramento, O Mundo Restaurado, desvela a correta dimensão do Congresso de Viena. Aparentemente, vencida estava a etapa histórica representada pela Revolução Francesa e pelo expansionismo napoleônico. Todavia, 5 anos depois, iniciaram-se ondas revolucionárias, as vagas de 1820, 1830 e 1848, que convulsionariam a Europa e, em larga medida, a América. A respeito do Congresso de Viena, julgue certo ou errado os itens que se seguem. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então no item 1. O princípio do equilíbrio europeu norteou as decisões tomadas, para tanto, limitou-se o poderio francês. Esse item, pessoal, está correto. Na verdade, o equilíbrio europeu é uma constante, a busca por equilíbrio é uma constante no Velho Mundo. A grande diferença em relação ao equilíbrio buscado no Congresso de Viena é que aquelas tentativas de promoção da estabilidade no Velho Mundo, através das guerras no século XVII, no século XVIII, mesmo no mundo moderno, elas tinham como propósito a maximização dos ganhos de um ou outro país. Era notório, por exemplo, a força política que a França, desde os tempos do Richelieu, tinha no velho continente, nos tempos inaugurais do mundo moderno. Tinha ali no continente europeu. No entanto, qual é a diferença, então, desses momentos em que se busca tradicionalmente o equilíbrio na Europa para o Congresso de Viena? No Congresso de Viena, o equilíbrio é buscado através do concerto. É um equilíbrio pelo concerto. É o equilíbrio pelo concerto das potências. E nesse sentido, as potências estão engajadas, comprometidas, acima de qualquer coisa, com a manutenção da estabilidade no continente. Então, para que a estabilidade seja alcançada, para que a estabilidade seja de fato consubstanciada de forma perene, as potências entendem-se em concerto. As potências estarão dispostas a abrir mão da maximização dos seus poderes, da maximização dos seus ganhos geopolíticos em prol desse esforço de concertação para a manutenção de um equilíbrio duradouro. É o que, em certa medida, deu certo. Na primeira metade do século XIX, o concerto funcionou. O concerto funcionou pelo menos através da atuação dessa força conservadora e restauracionista, que inclusive corrobora a tese de doutorado do Kissinger, o Mundo Restaurado, essa força restauracionista materializada pela Santa Aliança. Mas vale dizer que o equilíbrio, embora com alguns arranhões, o equilíbrio do Velho Mundo, ele é mantido até o advento da Primeira Guerra Mundial, até o início do século XX, daquilo que o Hobsbawm entendeu como o curto século XX. Nesse sentido, não se tratou só de limitar o poderio francês. De fato, o poderio francês foi limitado. A gente tem a presença das forças das antigas coalizões, das antigas coligações contra Napoleão Bonaparte na França até o ano de 1818, apenas com o Congresso de La Chapelle é que de fato as potências europeias deixam o território francês. E, ao mesmo tempo, existe todo um esforço de contenção do ponto de vista geográfico de uma eventual ameaça que a França poderia representar. Uma série de estados tampão são erigidos ali na fronteira oriental da França. A Suíça contemporânea toma forma, o Reino do Piemonte, os Países Baixos, a Renânia, a Rhineland, né? Esses territórios cumprem uma função tampão,
tentando blindar a Europa Central e o leste europeu de uma eventual instabilidade provocada por um novo Napoleão, que poderia surgir em uma França ainda instável. Então, da mesma forma que se tem esse limite do poderio francês, e sim, esse limite é notório, limita-se bastante o poderio francês, temendo-se a chegada de um novo Napoleão, que levaria anarquia a esse sistema, os próprios países, as potências vencedoras, elas vão procurar se autolimitar. Elas vão procurar não exatamente maximizar o seu poder, dar vazão plena à maximização dos seus poderes, mas vão buscar sempre dialogar. Os congressos pós-Viena são emblemáticos nesse sentido, inclusive na década de 1820, Congresso de Laibach, Congresso de Tropau, Congresso de Verona, vão tentar sempre se articular no sentido de preservar o equilíbrio, tá bom? Item 1, então, correto. E o item 2, o item polêmico, que acabou sendo anulado, A criação da Santa Aliança estava subordinada a duplo objetivo: manter a ordem na Europa, de um lado, e impedir a independência das colônias. Olha, esse item está anulado, mas eu diria que é difícil realmente responder que esse item está exatamente correto. Mas, sim, a Santa Aliança está subordinada à manutenção da ordem. A Santa Aliança tem como objetivo mais premente resgatar o antigo regime, fazer valer o princípio das legitimidades, impedir que as forças liberais se disseminassem pelo continente europeu. A ordem que a Santa Aliança procura estabelecer e garantir na Europa é uma ordem essencialmente conservadora. E esse princípio das legitimidades, essa ordem conservadora, ela precisaria ser mantida também, obviamente, no continente americano. O princípio da legitimidade dinástica é também o princípio que as potências ibéricas podem exercitar no sentido de reivindicar a propriedade, no sentido de reivindicar a posse de suas colônias no continente americano. Então, de início, a Santa Aliança traz sim essa perspectiva de uma intervenção no continente americano no sentido de preservar o colonialismo pelo princípio das legitimidades. Mas convenhamos, as potências conservadoras da Europa Central, a Áustria, a Prússia e a Rússia, tinham muito mais com o que se preocupar do que propriamente com os movimentos de independência do continente americano. A instabilidade interna nesses impérios contíguos, multiétnicos, era a bola da vez, era o problema sobre o qual esses impérios conservadores, os Hohenzollern, os Habsburgo e os Romanov também, se debruçavam. Então, se a Espanha queria a intervenção, se a Espanha queria o apoio da Santa Aliança nesse sentido de preservar lá o colonialismo na América, a Santa Aliança acabou dando de ombros, na verdade. Mas é interessante destacar, por exemplo, que o nosso futuro imperador no primeiro reinado, Dom Pedro I, quando príncipe, casou com uma Habsburgo, casou com a Dona Leopoldina, o que certamente fez soar o alerta vermelho lá na América do Sul, os vizinhos proclamando as suas respectivas independências e, em meados da década de 10, Dom Pedro, príncipe luso brasileiro, casando-se com uma Habsburgo. Leopoldina poderia ser a cabeça de ponte para uma atuação mais profunda da Santa Aliança no continente americano. O alerta estava ligado, mas a intervenção tão alardeada acabou não acontecendo. De forma que a Santa Aliança nasce sim também com o propósito de disseminar essa ordem conservadora na América, mas acaba não atuando naquela região, e nos anos 20 a doutrina Monroe ela marcou essa América para os americanos e para os interesses econômicos britânicos, afastando de todo essa ameaça representada, essa ameaça que a Santa Aliança poderia representar. Mas é um item complicado porque subordinar a Santa Aliança a isso, subordinar a Santa Aliança ao impedimento da independência das colônias, é meio esquisito. O Sombra Saraiva, no livro dele, no História das Relações Internacionais Contemporâneas, ele dizia que o objetivo da Santa Aliança não era intervir, a Santa Aliança não queria interferir no continente americano. Ele deixa isso claro. Então, não dava para a banca argumentar com base na historiografia tradicionalmente cobrada que esse era realmente o objetivo da Santa Aliança, um dos objetivos na Santa Aliança. Acho que essa é a razão pela qual a banca acabou voltando atrás, anulando o item, não quis se complicar. Tá ok, senhores? Então,
Item 2 da questão 53, um item polêmico anulado, não deixei aqui de dar minha posição. E o item 1, item correto, tá bom? A gente volta em uma próxima oportunidade para seguir comentando o CACD 2015. Um abraço, até logo, sigam estudando. Tchau, tchau, gente!